Ai, turma, vamos conversar sobre Alzheimer e sobre o luto. Já falei algumas vezes aqui sobre a minha avózinha, mas eu acabei não aprofundando. Dia 16 agora, de novembro, vai fazer 2 anos que a diva está descansando lá na vidinha dela. E eu pensei assim, eu acho que tem muitas coisas em mim que às vezes ainda ficam inacabadas. E eu tenho opiniões muito fortes sobre a doença do Alzheimer, opiniões ainda mais fortes sobre o luto, o dito luto, e a forma como a nossa sociedade judaico-cristã e ocidental vê o luto. Então assim, foi todo um processo. E eu queria que a gente batesse um papo sobre o assunto. A minha avó teve Alzheimer assim que eu entrei na faculdade de pedagogia. E uma tia minha acabou percebendo que ela já não estava bem e que ela talvez precisasse dos cuidados da família. Então, nós nos desfizemos da casa dela, né, assim, dos móveis, das coisas. Acho que alugaram a casa ou venderam, sei lá. Eu só sei que a gente pegou a avó e trouxe ela para casa. Então ela ficava um pouco com cada um dos filhos. Esse um pouco acho que eram 3 meses, depois passou a ser de 1 em 1 mês. Ou não, acho que era 6 meses, depois era 3. Eu já não lembro direito. Mas isso pouco importa, eu sei que por mais incrível que pareça, eu não tenho memórias, ou tenho poucas memórias de fazer pedagogia, de fazer letras à noite, de trabalhar sem que ela estivesse na minha casa, mas eu sei que era tudo dividido. Enfim. Como eu tava num processo de amadurecimento na vida profissional, o que mais me custava era que eu queria ficar o tempo inteiro cuidando da minha avó. Porque assim, na minha casa, na casa com meu pai, né, no caso a minha avó paterna, aliás é a única avó que eu conheço, nessa casa o meu pai trabalhava, né, saía pra trabalhar, ele é barbeiro, e então eu que ficava naqueles cuidados ali com ela. E como que funcionava essa dinâmica? No início, ela ainda conseguia ficar, por exemplo, amanhã, que eu ficava fazendo pedagogia sozinha, aí eu voltava para casa e eu dei a sorte de conseguir trabalhar numa escola na frente de casa. Gente, era atravessando a rua do prédio do meu pai. Então era assim, tinha a portaria do prédio, aí do lado esquerdo tinha uma quitanda, do direito tinha uma padaria e na frente, assim, atravessava a rua, era a escola. Então eu chegava da pedagogia, dava almoço pra avó, porque ela já não lembrava se ela conseguia comer ou não. Ia para essa escola e aí no intervalo da escola ou em qualquer minutinho assim que desse, eu subia, via. Meu pai, inclusive, mora num condomínio, né? Mas a gente realmente vê ali da nossa casa, então eu subia, via rapidinho como ela tava e voltava. Mas isso não durou muito tempo. Aí à noite eu ia para letras e aí meu pai chegava e ficava com ela. Mas isso não durou muito tempo, porque de fato depois nós percebemos que ela precisava de uma cuidadora na nossa casa. Nas casas das outras filhas dela, o pessoal conseguia ficar com ela full time, mas a gente precisaria então ter uma pessoa ali para ficar com ela mesmo o tempo todo, para ela não se machucar e não ter nenhum problema. E isso na minha vida foi uma coisa muito gradual. Tudo bem que eu já era mais adulta, mas às vezes eu vejo as pessoas tendo muita raiva do Alzheimer. E desde o início eu entendi que aquilo ali era uma batalha perdida. Eu nunca fiquei. Isso eu não sei, hoje em dia eu olho e falo assim, Bruna, realmente era um processo, era uma coisa séria, e você lidou talvez até de uma maneira menor do que aquilo é. Então por isso que eu queria esse diálogo para ver como é que vocês também veem a doença. Porque as pessoas sentem muito, né, de não serem lembradas, de não estarem lá, de chegar, oi vó, e ela não sabe quem você é. Cara, eu sempre tirei a maior onda disso.
Ela falava, você é a fulana de não sei o que. Eu falava, eu era todas. Eu fui todas as netas dela, eu fui todas as filhas dela, eu fui tudo dela. Porque a única pessoa que ela não confundia e ela sabia exatamente quem era, era o senhor Jorge, né? Meu pai. Gente, não tinha aquilo ali, aqueles dois, eles têm alguma coisa. É a relação mais bonita que eu já vi na minha vida. A forma como ela é super dedicada, foi, né? Ainda é dedicada a ele e como ele ainda é super dedicado a ela. De todas as posições que eu já vi na vida, o meu pai ser, de todas as pessoas que ele já foi, né? Já vi meu pai sendo amigo, já vi meu pai sendo irmão, meu pai sendo pai, claro, que é a posição mais incrível, na minha opinião. Meu pai é um ótimo pai. Tudo bem que eu sou um público vendido, né? Mas uma das coisas mais lindas também foi ver o meu pai nesse papel de filho na vida. E um baita filho. E a minha avó e ele tinham uma relação, não é aquela coisa, ai, mãe de menino, ai, não sei o quê. Claro, deve ter ali as suas profundidades. Mas eles eram amigos. Sabe, pessoas que gostam de conviver um com o outro, pessoas que se amam. É gostoso de ver, né? Então, quando a minha avó ficou com Alzheimer, isso foi sendo perdido, assim, porque o meu pai, eu acho que ele viu a pessoas que criou ele, né? Perdendo todos os traços de quem ela já foi ou já tinha sido, né? Porque a memória é uma coisa muito importante para o ser humano. E acho que nesse processo, assim, eu fui, junto com meu pai, aprendendo a lidar com Alzheimer de uma outra forma. Então, a gente, na verdade, a gente brincou com Alzheimer. Eu não sei se isso eu não sei se isso é certo, se é bonito, se é a coisa certa a se fazer. Esse áudio aqui, esse áudio longo, não é nada sério. Eu sou professora de literatura, sempre reforço isso aqui no pod, porque isso aqui não é um podcast também. A gente traz aqui assuntos que são importantes pra gente, ou só fofoca mesmo, mas hoje, no caso, eu queria trazer uma coisa assim, esse assunto, porque eu queria tirar a dúvida. Já faz 2 anos que eu penso nisso, assim, e pra mim, antes era muito difícil falar, mas agora eu acho que eu já consigo me expressar melhor, já tenho as ideias mais redondas ainda de tudo aquilo que foi. E eu não consigo sentir em nenhum momento que eu estava perdendo a minha avó. Sabe aquela coisa de não me reconhece ou coisas do tipo? Pra mim era... faz parte da doença. Faz parte da vida. Eu vou brigar com aquilo, eu vou... Não, eu ia fazer o quê? Eu só fiquei ali, com ela. Na minha cabeça, era mais uma fase de ser neta dela. Não é assim querendo dizer que não importa a memória dos outros, dane-se, mas não importa pra mim se ela lembrava. Pra mim, o mais importante era que eu lembrava. E principalmente eu lembrava que eu era neta dela. E naqueles anos que ela ficou com Alzheimer, já era uma coisa assim que eu fui aos poucos vendo também uma questão na vida que era muito importante e que eu nunca tinha parado para pensar, que é o quanto a gente briga por coisas por batalhas perdidas. O que eu quero dizer é que o Alzheimer, ele ganhou. Assim, ele ganhou no tempo em que ele teve com ela, mas o que eu ganhei valeu muito mais. Então, pra mim era uma coisa meio que assim, cara, tanto faz. Não importa o que aconteça na vida, não importa o que aconteça com ela, não importa o que aconteça comigo. As relações pra mim, a família, eu, ela e meu pai, nós somos infinitos na minha cabeça. Então, para mim, não fazia muito sentido
eu tava, na época, prestando uma certa atenção no que o Freud vai falar. E eu acho muito interessante a forma como ele fala sobre o luto. Porque ele vai dizer que o luto é um processo de desligar o amor de quem partiu. E eu não sei, eu acho que eu fico até um pouco brava com as pessoas, porque quando ela faleceu, me diziam assim, sinto muito pela sua perda. E é claro que eu entendo que é uma forma de um sentimento ali e tal. Mas a linguagem é uma coisa muito importante pra mim, porque eu sou professora. E essa palavra perda é uma coisa que eu acho tão estúpida, me perdoem. É uma tradição, é uma questão cultural nossa, que é uma falha, na minha opinião. Gente, desculpa toda a história da psicanálise, desculpa todas as religiões, não tô querendo ofender ninguém, mas assim, que palavrinha estúpida. Porque com a morte da avó, eu percebi que as pessoas atrelam a vida a ter um coração ali batendo. O que é a vida? Vamos lá, para uma pessoa poder morrer, né? O que precisa acontecer? A pessoa tá viva. Só que eu acho que a ciência, a biologia vai explicar esse fenômeno. Então, assim, bom, o que é a vida? Então, é você ter o coração batendo, os órgãos funcionando. E eu acho. Não, tudo bem, tudo bem. Eu queria que a gente pensasse, porque assim, tudo bem, eu entendo esse ponto, mas não é uma coisa meio ingênua, não? Não é uma coisa meio tonta? Porque quando falam assim, ai, a avó morreu, a avó não tá mais aqui, coisas do tipo, eu começo a rir. Eu falo, gente, mas em que planeta isso aconteceria? Porque no meu isso não acontece, é impossível. Eu sei que a psicanálise vai até falar sobre as fases do luto, a fase da negação, que eu acho interessantíssima também. Mas eu acho que pra gente entrar num luto, a gente primeiro precisa entender o que ele é. E eu nunca entendi o que é o luto para nós. Porque nós, eu digo, nossa cultura, a nossa forma de ver e enxergar o mundo. Porque para mim, você pode ter todos os órgãos funcionando, você pode estar com o coração batendo. Que eu ainda vou te perguntar, e o que é a vida? E o que raios você está fazendo com a vida? Sabe uma coisa meio Heidegger, no Ser e Tempo? Aquilo é genial, porque a ciência diz assim, a pessoa está viva ou a pessoa está morta? O médico diz assim, o coração está batendo ou o coração não está batendo? E eu só consigo pensar o que de fato é uma pessoa ser viva. Porque a minha avó, ela vive. Eu até hoje, assim, não consegui. Eu acho que talvez é isso, de fato ter essa coisa. Nossa, da despedida. Ai, vai doer. Ai, não sei o quê. Daqui 100 anos, quando nem eu estiver aqui, a minha avó ainda vai continuar sendo a minha avó. Não importa o que aconteça no mundo, não importa nem se o mundo aconteça ou não. O que nós tivemos não é palpável da ciência, ou não é palpável da sei lá o que, da psicanálise, da filosofia, dê o nome que for. A vida de verdade é esse entre coisas. O Lacan dizia que a gente só existe porque é falado. E eu acho que eu gosto mais dessa visão, eu gosto muito desse negócio, porque toda vez que eu falo da minha avó, ela vive. Assim, esses dias eu tava dando uma aula com um casaco dela. Não é um casaco, não, é um pullover, é um tricôzinho. Como é que chama? É um casaco, mas ele não tem manga, sabe? Um colete. Um colete. E
estavam elogiando o colete e tal, e perguntaram de onde tem link. E aí eu falei, pô, esse colete, você acredita que é a única coisa que eu tenho da minha avó? E tava falando sobre ela, tava falando assim, eu falei assim, a frase foi, esse colete é da minha avó, eu roubei lá do apartamento dela. E pronto, tô conversando e tal, depois eu falei, foi a única coisa que eu fiquei dela. E aí minha aluna perguntou assim, desculpa, mas ela faleceu? E aí eu disse, acho que agora não. Aí ela falou assim, como assim agora não? Aí eu falei, não, porque a gente tá falando dela e das roupas dela. E essas coisas sempre vão ser dela. As roupas dela, estando aqui, esteja eu vendo ou não, em algum lugar, ainda são as roupas dela. O apartamento onde ela passou os últimos anos da vida, até ficar com Alzheimer e depois se mudar lá para as nossas casas, ainda é o apartamento dela. Toda vez que eu for naquela rua, aquela rua é a rua da minha avó. Em todos os segmentos da minha vida, em tudo que eu fizer, as coisas dela ainda vivem. Então como que eu posso falar que a minha avó morreu? Porque eu posso te dar o exemplo de várias pessoas que estão vivas e que não tem metade disso. Vivas entre aspas para a ciência, vamos dizer assim. O Aristóteles, ele dizia que tudo tem forma e matéria. E aí eu acho que essa é a explicação mais racional, na minha opinião, é a explicação mais verdadeira. Porque talvez, ok, a matéria dela possa ter ido, mas ela está continuamente em todas as coisas, inclusive em todas as coisas que as pessoas nem sabem que ela está. Então, quem mora naquele apartamento agora, ou quem vai no mercado que ela sempre ia, essas pessoas não conhecem ela, não sabem da vida dela, não. Porém, ainda são as coisas dela no mundo. E não importa nada, na minha opinião, assim, não consigo ver a morte como essa coisa triste, como essa dor, como essa coisa de, sabe? Eu acho que é preciso muito esforço para matar alguém. Eu digo, para viver esse luto de alguém. Também é preciso muito esforço você acreditar que alguém foi embora. Se alguém está em todas as coisas do seu dia a dia, em todos os minutos da sua vida. Eu não sei, eu acho que eu não sei explicar isso ainda, porque eu acho que enquanto eu existir, ela sempre vai existir de alguma forma. E mesmo depois de mim ou dela, ou de todos nós existimos. Então é um papo muito humano, né? Mas eu realmente acho que as humanidades respondem muito mais do que a ciência. A Clarice, ela fala que morrer é mudar de casa. Ai, Clarice. Agora a gente tá lendo, em novembro, A Hora da Estrela. E a última frase, inclusive, dá título aqui ao podcast, não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Eu acho que eu sempre dei essa aula errada, sabia? Agora, nessa releitura... deixa eu dar um exemplo. Assim que tudo aconteceu, eu fiz a releitura de A Hora da Estrela. Assim que eu soube que a minha avó faleceu, foi a primeira coisa que eu quis fazer, ler Clarice. E aí passou, tal. Agora eu tava lendo de novo pra nossa oficina e eu li o Não Esquecer que por enquanto é tempo de morangos. E eu falei, pelo amor de Deus, eu passei anos na minha vida dando a aula errada. Eu não sei nem como é que eu peço desculpa pros alunos, porque assim,
Clarice tem a maior noção, do que é a morte. É realmente uma mudança de casa, assim. Essa frase nem é da Hora da Estrela, mas as pessoas que a gente ama, elas continuam. Eu não gosto de pensar nessa coisa de, sei que lá, que a minha avó agora está no céu, ou está não sei aonde. Não, tá aqui, sempre esteve aqui, sempre vai estar aqui. Quando ela estava e não lembrava, ou deixava de lembrar, ou lembra, ou não me importa. Que visão pequena da vida, até me irrita um pouco. Que coisa mais estúpida. Porque uma coisa que eu fico muito abismada é que, assim, existem vários tipos de Alzheimer também, né? Minha avó não se tornou uma mulher violenta, nem nada disso. Pelo contrário, conforme o Alzheimer ia avançando, ela ia ficando mais fofa, mais terna, mais... E a minha avó, ela era uma pessoa, assim, muito fibra, sabe? Me criava, assim, o que pode, pode, o que não pode, não pode, sabe? Uma mulher muito forte, criou 3 filhos e me ensinava a contar em alemão e fazer não sei o que, não sei o que lá. Então, quando ela foi ficando ruinzinha, assim, do Alzheimer, foi uma visão muito nova que eu tive dela, porque uma faceta, muito nova, porque ela era um doce, ela foi ficando mais amorosa, mais carinhosa e fofa, e assim, acho que até no Alzheimer era uma pessoa que você olhava e ainda você quer ali, porque as pessoas elas se incomodam, né, do fato de ter que repetir muitas das vezes os assuntos e tal. E minha avó, ela tava numa fase, eu lembro que antes de eu vir pra cá, né, de muito esquecimento de coisas básicas. Então, eu já tomei banho? Não, eu já tomei. Aí, não, vó, tem que tomar banho. Ah, mas eu não quero ir. Aí eu ia assim, não, mas tem que ir porque amanhã a gente vai fazer não sei o que, não sei o que. Ela não ia lembrar mesmo. Então eu mentia. E aí é isso e aquilo. Ai, então vamos. Ai, tem que estar cheirosa, né? Vó, não, que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos no shopping. E ela ia, enfim, vivendo ali no mundinho dela, na cabeça dela. Então eu não sei como é que é também outras versões, assim, da doença, mas a minha foi uma experiência que eu acho que durante eu não tive a noção do que era aquilo, porque eu acho que é uma coisa. Eu não gosto da palavra triste pra isso. Não sei porque, implico com ela. É isso que eu tô falando, cada caso é um caso, mas eu não consigo olhar dessa forma hoje. Talvez na época eu até olhasse, né? Poxa, que pena, alguma coisa do tipo. Mas hoje eu olho e eu penso tanto na vida muito maior do que tudo isso. E o Heidegger, ele dizia que viver é uma coisa assim, meio que estamos no caminho da morte. E eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente, na verdade, está sempre a caminho da vida. Mesmo quando tudo parece ir embora. Eu já tive uma visão muito pessimista do mundo e usava muito da filosofia para isso. Mas eu não penso mais assim. Eu acho que não existe essa coisa de acabarmos, estarmos fechadas e redondas, assim. Eu, eu tô dizendo todas essas coisas aleatoriamente, mas é um assunto que acho que nos últimos 2 anos fez eu mudar completamente a cabeça. Você tem uma noção, eu não senti, né, no dia, quando ela tava internada, tudo. Eu não senti nada, porque foi assim, ela foi pendurar um paninho, nada alto, nada assim na casa de uma tia minha,
ou foi secar a mão na toalha, é uma história assim. E aí ela caiu e quebrou o fêmur. E aí foi pro hospital e dali teve várias complicações. E estava com 96 anos. E já contei, né, a cena de vê-la. Ela tava bem fraca. E acho que depois de ter visto ela ali, que me caiu a ficha, assim, ok. Mas quando ela realmente faleceu, eu não tive essa coisa da perda e vou chorar. Eu imaginava que ia ser muito difícil e eu não tive essa coisa da despedida. Deve ser algum tipo de negação. Tem que desenterrar o Freud pra ele fazer análise disso aqui. Porque eu olhei e pensei assim, é mais uma fase com ela. O que eu quero dizer é que assim, eu cresci com ela e eu tive a fase de ser criança com ela, a fase de ser adolescente com ela, a fase de ser adulta com ela. Tive várias fases, assim. E depois ela ficou doente, eu tive a fase de passar de ser cuidada a cuidar, né? E eu acho que isso é um papo muito humanas mesmo, porque eu pensei, ok, agora vai ser essa fase. Porque eu não vejo a morte como essa coisa do acabou. Na minha cabeça não acabou. Eu sou neta dela para sempre. Em tudo que há em mim. Eu não tive nenhuma outra figura feminina na minha vida, a não ser o meu papi e a avó. Então, pra mim, ela é parte de tudo no meu mundo, assim. Acho que é aquela coisa da criança, sabe? Que o Piaget explica. Então, eu olhei pra isso e falei assim, ok, agora vai ser a fase de estar aqui sem vê-la. Mas não é como se ela não estivesse. Então, pra mim, assim, no jogo da vida, nessa coisa muito doida que a gente passa, tudo são fases. Enxergo sempre a vida assim, cada bloco de tempo no seu, sei lá, devido lugar. Eu não vejo assim as coisas como acabadas, as coisas como. Não sei explicar. Pra mim não tem ordem, não tem lógica, não tem validade a vida. A vida não tem validade. A ausência não é a presença, gente. Eu acho tão ingênuo pensar que a vida é essa coisa tão frágil que estar vivo é um coração bater. Pelo amor de Deus. Isso não entra na minha cabeça, nem a pau. Mas nem a pau. Pode trazer quem você quiser aqui na minha frente. O Papa, o Freud, o Lacan. Traz todo mundo. Traz os três juntos. Isso é uma conversa muito boa. Mas eu acho que é aquela coisa do Aristóteles, da matéria. Pra mim é o que mais explica. Não tem. Não sei. Eu acho que a avó vive de tantas formas. De tomando café num coador específico, que eu sei que ela gostaria desse coador. Não é como se ela tivesse apagada da minha vida. Por isso que eu não acho que é uma fase de negação, assim. Quando eu vou nos lugares, aí tem uma fruta nova, uma coisa nova, eu falo, pá, a avó gostaria disso. A avó é isso, a avó é aquilo. Eu falo dela o tempo inteiro. E às vezes eu não só falo dela o tempo inteiro nesse passado. Eu falo assim, a avó gosta disso. Por exemplo, ela adorava banana nanica. E aí eu tava comendo banana nanica no Brasil. Aí eu falei assim, nossa, a avó adora banana nanica. Ou quando eu tô experimentando perfume, a avó adora esse perfume, a avó adora esse batom, a avó adora. Adora, não é adorava, não é. Tipo, no meu dia a dia, assim, quando eu paro pra conversar e falar, tudo bem. Aí eu falo assim, às vezes no passado. Mas no meu dia a dia, assim, esse chinelo aqui, a avó
rouba pra ela. Eu já falei, mas rouba pra ela. A avó pega isso, a avó pega aquilo. É uma coisa muito. Eu não sei explicar. Eu acho que eu pirei, tipo, nessa ideia do. Isso não é. Isso é mais uma construção social do que de fato uma verdade, entende? E aí eu acho que eu criei na minha cabeça uma forma de lidar. Será que isso é válido? Sendo válido ou não, eu sei que nesses 2 anos já tive ciclos e ciclos nesse pensamento. Tudo aqui nesse áudio longo tem a durabilidade de 24 horas, né? Vocês sabem. Mas eu passei a preservar a vida de um jeito tão inexplicável. No doutorado, eu, eu passei a querer estar a cada segundo em tudo que eu faço. Gente, eu acho que não é nem um tópico para ser falado aqui, né, sobre ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa muito delicada e eu sofri disso por muitos anos. Mas eu acho que foi um choque, assim, tipo, ok, minha avó morreu, mas até eu processar o que era a morte, todas essas coisas que eu tô falando, foi um choque, né? E aí eu realmente entendi o que era um problema. Então hoje em dia, as coisas que mais me estressavam antes, as coisas que me deixavam de cabelo em pé, nossa, eu levo numa curtição. A pesquisa acadêmica se tornou uma área saudável, as minhas relações, a minha, tudo, tudo na minha vida mudou. E é por isso que eu falo. Como que eu vou falar que a mulher tá morta, que a vovó morreu, sendo que ela, ela me ensina tanto todo dia? Como que uma pessoa, então, que pronto, acabou, tá na horizontal e não sei mais o que, do jeito que a nossa cultura faz, e faz até velório. Gente, eu sou radicalmente contra, enfim. Mas aí, morreu, e não sei o que, não sei o que lá. Como que você explica que a mulher tá na salada que eu como, que eu quero ser uma pessoa melhor, que eu paro e eu reflito sobre as coisas, que eu quis ser uma pesquisadora melhor, uma professora melhor, uma leitora melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor. Tudo o que aconteceu nesses 2 anos foi a minha avó. Porque quando aquele choque, aquele impacto, assim, foi uma coisa que fez eu reconfigurar a vida. Eu falei, não, peraí, eu tenho que arrumar tudo. Eu tava super infeliz na vida e tinha me separado já fazia um tempo, enfim. E aí eu falei assim, não, eu tenho que curtir isso aqui, eu não posso ficar a vida toda, ai, que sei lá o que, que sei lá o que é fundo do poço. Que fundo do poço, meu amor? Vamos viver. Não, de jeito nenhum. Primeiro edital que abriu no doutoramento, eu tava lá, vamos, pá. Mas ainda não é hora, que você é muito nova. Mas não era bom você isso, se firma disso, faz aquilo. Não, a vida é agora. Vamos do jeito que tá, vamos vivendo e é isso aí. Curte o erro, curte o acerto. Acho que parei de esquentar a cabeça com as coisas, sabe? Eu era tão apegada a coisas fúteis, que hoje eu olho e falo, não é possível que eu pensava daquele jeito. E eu tinha aquela coisa do controle, eu acho que também o Alzheimer foi uma boa forma de me ensinar sobre o controle, porque eu realmente não tinha como controlar algumas situações. Então eu só deixei ele fazer ali o trabalho dele também, né, o papel dele também ali na cabeça dela. E tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Então é essa relação, né, de doença versus o aprendizado que a doença gera. É claro que há formas muito mais fáceis de aprender sobre todas essas coisas. Eu não acho que a gente precisa aprender sofrendo ou passando por coisas que sejam tristes, mas não sei, não consigo dizer que acabou.
Enfim, não sei nem se isso tudo faz sentido. É o episódio mais aleatório da face da Terra. Mas, pronto. Pra mim, as coisas são lidas e enxergadas dessa forma. Eu gosto disso. Eu entendo o papel dela, inclusive agora. Enfim. Beijinhos, turmas. Eu vou nanar.